Olá! Temos a honra de receber a doutora Maria Lívia Pinheiro de Freitas, psicóloga, pós-graduanda em Psicologia da Infância e membro da Casulo, Centro de Apoio ao Sujeito no Luto, com a palestra Luto Não Elaborado decorrente da ruptura de vínculos e afetos na mudança da cidade. Com a palavra, doutora Lívia Pinheiro. Olá, sejam bem-vindos ao primeiro seminário virtual sobre perdas e luto. Eu sou a Maria Lívia Pinheiro de Freitas, eu sou psicóloga clínica e atualmente membro do Casulo, Centro de Apoio ao Sujeito no Luto. Habitualmente, estamos acostumados a ter um entendimento sobre a questão do luto envolvendo apenas a significação de uma morte após a perda de algum ente querido, certo? Entretanto, de acordo com Parks, esse processo de luto se dá em meio a um processo psicossocial também, e que está inteiramente ligado à questão da emoção que a gente sente decorrente da perda de algo ou de alguém, certo? Então, o que é que a gente pode entender a partir disso? Que o luto, ele não está atrelado apenas a essa questão da morte concreta, mas pode estar entrelado, sim, a questões de perdas das várias dimensões, sejam da ordem simbólica, como também da ordem física. Então, o que é que isso leva a gente a pensar também? Por exemplo, o fim de um relacionamento pode ser considerado um processo de luto. A perda de um objeto que você tanto gostava na sua infância também pode ser considerado um processo de luto e assim por diante, certo? Eu vou explicar um pouquinho sobre essa temática. O luto não elaborado decorrente da ruptura de vínculos e afetos na mudança da cidade, certo? Antes de começar a explicar um pouquinho sobre esse tema, o que é que eu preciso situar vocês? Fazer uma breve movimentação, certo? Entre duas pesquisas nas quais eu realizei, certo? A primeira pesquisa foi o quê? Todas as duas, só ressaltando, são pesquisas qualitativas. A primeira pesquisa, ela tem um viés voltado mais para o entendimento sobre esse processo de mudança dessa cidade em específico, que eu já vou apresentar mais na frente a vocês, se realmente esse processo poderia ter emergido um luto não elaborado decorrente da perda dessa cidade, certo? Então, assim, foram utilizadas entrevistas semi-estruturadas nessa primeira pesquisa, com 9 participantes de ambos os sexos, com a faixa etária de 29 a 62 anos. Já nessa segunda pesquisa, também foi uma pesquisa qualitativa, né, como eu já havia falado, mas foi utilizado a questão da entrevista narrativa, que é um pouco diferente da semi-estruturada. Se a gente for parar para pensar, a semi-estruturada tem alguns tópicos específicos que a gente segue a movimentação desses tópicos e mais alguns que emergiram durante o processo da entrevista, e a entrevista narrativa já é, como o próprio nome diz, uma entrevista, uma narrativa, uma narração daquela história de vida daquele indivíduo a partir de uma pergunta norteadora, certo? Como eu falei, essa primeira pesquisa foi para entender se existia esse luto, e essa segunda pesquisa foi para entender como é que esse processo de luto ainda influencia na vida das pessoas dessa determinada cidade, e como é que isso também pode estar relacionado com a falta de identificação e pertencimento desses moradores, ok? Aqui eu vou apresentar um pouquinho sobre essa cidade em específico. Essa cidade se chama Jaguaribara. Jaguaribara é uma cidade localizada no interior do Ceará. Em 1985 e 56, perdão, ela foi emancipada, porque ela era distrito da cidade de Jaguaretama, e em 1985 deu-se início aos recursos para a construção da barragem do Castanhão, certo? Eu vou precisar fazer essa classificação de Antiga Jaguaribara e Nova Jaguaribara, somente para que vocês entendam, no decorrer da apresentação, o que é que eu estou querendo falar e qual é a cidade que eu estou mencionando, ok? Então, Antiga Jaguaribara é chamado, né, a cidade pré-inundação, e Nova Jaguaribara a cidade pós-inundação. O que é que aconteceu quando deu-se início aos recursos para a construção da barragem do Castanhão, né? Deixa eu só ressaltar porque foi que idealizaram essa construção da barragem do Castanhão. Essa construção ela foi idealizada tendo em vista a crescente seca que vinha se alastrando no Nordeste. Então, os governantes pensaram estrategicamente em fazer esse reservatório de água para que pudesse
ser capaz de suprir as necessidades da seca no Nordeste. Então, a partir daí, houve muitas lutas, resistências, indagações sobre aquela cidade que até então era tida como desconhecida, e a partir de muita resistência dos moradores, se deu então a construção de uma nova cidade, que seria uma cidade onde esses moradores dessa antiga cidade seriam relocados nessa nova cidade, também chamada de Jaguaribara, certo? O que é que a gente pode considerar com essa mudança? Se a gente for parar para pensar, a gente vai entender que é o quê? Uma mudança considerada brusca. Por quê? Porque eles tiveram que deixar o lugar onde eles cresceram, onde eles casaram, onde eles viram seus filhos crescer, onde muitos viveram suas infâncias, bruscamente para uma nova cidade construída e ter que começar literalmente do zero, ok? Então, a partir daí, a gente já começa a ter uma conexão do que é essa questão do luto envolvendo esse processo. Porque, como eu falei lá no início, o luto não está só atrelado à morte, ele também está atrelado à questão de perdas da ordem simbólica. E eles, esses moradores da cidade de Jaguaribara, eles acabaram vivenciando esse processo de luto decorrente dessas perdas, tanto da ordem simbólica, também como física, por conta das questões materiais, como casas, enfim. O que é que eu preciso também ressaltar diante dessa apresentação? É um conceito da psicologia ambiental, que o quê? A psicologia ambiental, ela nos traz alguns conceitos e alguns requisitos para que façam que a gente entenda por que é que o lugar que a gente mora, ou o lugar que a gente tem um apego significativo, é tão importante para a construção do nosso individual, certo? Então, o que é que a psicologia ambiental traz? Ela traz que os símbolos e valores estão agregados em uma dinâmica de troca mútua com o lugar. E o que é que isso significa? Significa que a vinculação desse meio se dá a partir de um movimento bidirecional. Ou seja, o ambiente que aquela pessoa reside e considera como lar acaba sendo parte do eu daquela pessoa. Ok? Aqui eu preciso ressaltar também, como eu já vinha falando no início da apresentação, a resistência na transição de cidades. Então, assim, essa idealização da construção da barragem não foi algo simples a ser elaborado, não. Por quê? Muitos não queriam, muitos não posso dizer todos, porque teve aquela parcela que foi a favor da questão da mudança. Mas, digamos que 90% ou mais dos moradores não queriam participar desse processo de mudança e não queriam sair daquela cidade. Era uma cidade pequena, era uma cidade aconchegante, segundo eles. Então, eles tinham um sentimento de pertença muito grande ali naquela cidade, certo? Então, foi depois de muita luta e de muita resistência que foi se idealizada essa construção da barragem na tentativa de amenizar um pouco os estragos que poderia ocasionar a questão dessa mudança. Mas a gente vai perceber no decorrer da minha apresentação que mesmo com essa certa preocupação de construir uma nova cidade, de relocar alguns pontos simbólicos, como é que eu posso dizer? Reconstruir, né, uns pontos simbólicos lá da antiga cidade, na nova cidade, nessa tentativa de amenizar esse impacto, não foram suficientes para a diminuição do transtorno que essa mudança acabou causando, certo? Então, o que é que eu consegui observar nessa minha primeira pesquisa? A corroboração de um luto e pude ainda descobrir que é um luto não elaborado. Como assim, Lívia, um luto não elaborado? É um luto não elaborado por quê? Porque mesmo depois de quase 20 anos desse processo de mudança, quando foi a realização da pesquisa, que foi em 2019, os moradores ainda não conseguiam se adaptar, não conseguiam elaborar, melhor dizendo, né, essa questão do luto, ok? Então, o que é que esse processo de mudança também ocasionou, né? Se vocês já forem linkando essa questão do processo de perda com esse processo da mudança, a gente pode entender que o quê? Houveram sentimentos de insegurança, houveram sentimentos de medo, houve muita resistência mesmo em não querer ir, e isso acabou dificultando um pouco essa questão do processo. Consequentemente, aconteceu o quê? Muita quebra de vínculo e muita quebra de laços, né? Como eu falei no início, aquela cidade que você tinha um apego por lembrar que foi ali onde seus pais casaram, por exemplo, ou foi ali onde você, aquela igreja, foi ali onde você foi batizado quando você era pequeno. Então, assim, a quebra dos vínculos e o sofrimento
não conseguiu ser evitado, certo? Verificou-se o quê? Deixa eu só ressaltar um pouquinho aqui para vocês. Na medida da minha apresentação, eu também vou trazer algumas falas, tá? De alguns entrevistados, tanto na primeira pesquisa como na segunda. Para quê? Para que vocês consigam também entender um pouco sobre o que é que eu estou querendo falar e o que é que esses moradores sentiram, certo? Então, o que é que eu posso ressaltar aqui, né? Que através de alguns relatos dos moradores, houve uma dificuldade de adaptação e de vinculação com essa nova cidade, ocasionando o quê? Um sentimento de não pertencimento. Eu vou ler aqui para vocês um pouquinho sobre a fala dessa entrevistada. A sensação era de que realmente lá era o lugar da gente, lá a Jaguaribara antiga, certo? A sensação de estar voltando para casa, coisa que aqui não, na nova cidade. É a minha Jaguaribara, é a minha cidade e tal. Mas só quando você faz essa viagem de volta à velha cidade é que você... É como se você fizesse um encontro com seus laços, que aqui a gente não despertou esse sentimento de pertença. Então, o que é que a gente pode entender também, ainda conceitos relacionando a questão da psicologia ambiental, que o lugar ele está para além do físico. Então, quando aquele sujeito ele considera aquele ambiente como sendo o lugar dele, tem uma questão ali para além do físico, vai para uma questão da ordem simbólica e representa a identidade desses indivíduos, ok? Então, nessa perspectiva, o que é que a gente consegue entender? A constituição subjetiva dos habitantes de uma cidade está intimamente ligada às experiências com o lugar. Então, o que é que isso nos traz? Que aqueles indivíduos, por serem detentores de várias experiências naquela cidade, acabavam tendo uma significação ainda maior com ela, certo? Então, eles vivenciaram, né, com esse processo de mudança, um sentimento de perda. De quê? Das suas raízes e do lugar que eles chamavam de lar. O que é que eu preciso ressaltar aqui também? Que os idosos, eles foram os mais afetados. Teoricamente, se a gente for parar para observar na prática, a gente vai entender o quê? Que os idosos foram mais afetados, por quê? Porque em decorrência do que eu já venho apresentando, com questão desse movimento bidirecional, de experiência com o lugar, da construção do eu, enfim, da identidade das pessoas, está inteiramente relacionado com essa questão do lugar, a gente acaba compreendendo que os idosos foram detentores de maiores experiências, de maiores histórias lá na antiga cidade. Então, consequentemente, não é uma regra, tá? Mas, se a gente for levar em consideração que a pesquisa emergiu esse dado de que os idosos foram os mais afetados, a gente pode entender que pode ter sido em decorrência dessa maior troca de experiência com a antiga cidade, ok? Houve também o quê? Pessoas com sofrimento psíquico. Como assim, Lívia? Além desse sofrimento que já foi ocasionado pelo processo de luto, algumas pessoas entraram em sofrimento psíquico intenso. Muitas pessoas que já tinham alguns transtornos psicológicos lá diagnosticados, mais severos, né, lá diagnosticados na antiga cidade, acabaram tendo crises muito recorrentes na nova cidade, e outras pessoas que não tinham diagnóstico determinado na antiga cidade, quando ocorreu esse processo de mudança e que eles precisaram residir na Nova Jaguaribara, muitos acabaram adquirindo o quê? Uma depressão, tá? Então, isso não é algo, não é um dado paralelo, foi algo que emergiu também das minhas pesquisas. Eles relatavam que pessoas acabaram tendo esse sentimento e essa patologia mesmo da depressão não foi apenas um estado depressivo, foi uma patologia que acabou ocasionando algumas mortes de alguns moradores, ok? Então, assim, o que é que eu pude observar também, né? Que as memórias desse processo de saída da cidade, elas são bastante dolorosas e cheias de significado. Aqui tem alguns trechos que eu vou ler para vocês, para que vocês entendam o quão esse processo de mudança mesmo, ele foi muito doloroso para essas pessoas, certo? Mas também tem um ponto positivo que alguns entrevistados acabaram ressaltando, que o quê? Em decorrência desse processo da transição de cidades e dessa luta contra a resistência, né, dessa construção da Baía de Castanhão, isso trouxe um ponto significativo e importante, que foi o quê? Fazer com que os moradores da cidade de Jaguaribara adquirissem um poder e um desejo de lutar pelos seus direitos, certo? Então, assim,
A entrevistada RL, ela disse o quê? Eu lembro das participações das reuniões lá na comunidade. Reuniu-se na igreja e, na minha visão jaguaribarense, nós perdemos muito para ganhar tão pouco. Porque não é uma casa que nos alimenta, não é um terreno de lote que nos alimenta. Vocês conseguem perceber o impacto dessa fala? Né? Assim, claro que houve a preocupação de construir uma nova cidade, relocar as pessoas lá, enfim. Mas eles têm um reconhecimento e a gente também, se a gente for parar para pensar, não são só bens materiais, não é só coisas físicas que nos constituem e que são necessários para suprir a nossa necessidade. Outra entrevistada, que aqui eu chamei de entrevistada S, ela trouxe o outro relato dela, né? Que foi assim: eu achei muito doído, né? Para muita gente, principalmente para as pessoas idosas. As pessoas idosas, elas sofreram bastante. Então, assim, foi muito recorrente essa fala de que as pessoas idosas sofreram bastante nesse processo de mudança. E a entrevistada M trouxe essa outra perspectiva, que foi o quê? Que ele ensinou todo o povo de Jaguaribara a lutar. Ele, como eu falei, nessa questão desse processo. Já o participante P, de 42 anos, trouxe um relato que é até, assim, forte da gente ler. Eu vou ler aqui para vocês e vocês tentem imaginar esse momento, ok? Hoje, na minha mente, eu ainda lembro do dia que ela, fazendo alusão à avó dele, né? Fechou pela última vez a porta da casa dela. Eu retornei para a cidade velha e quando eu percorri lá pela rua onde eu morava, quando eu cheguei lá em casa, eu lembro que a gente deixou tudo fechadinho e eu encontrei as portas abertas, só o rangido da janela e os pássaros cantando. E aquela cena me marcou muito. Jaguaribara Velha, para mim, foi a perda de um ente querido. Então, assim, só explicando um pouquinho para que vocês entendam ainda mais essa questão dessa fala, por que ele disse que retornou lá na Velha Jaguaribara? Porque foram feitos calendários com definições de datas para que as pessoas fossem levadas para a nova cidade e desse toda a assistência na questão dessa transição. Então, ele lembra quando ele fechou a porta da casa dele, né? A avó dele fechou a porta da casa deles, e depois de um certo tempo, ele voltou lá, antes da cidade ser destruída, né, para a construção da barragem, e ele lembra que deixou a janela fechada, né, as portas tudo fechadas, e quando ele chegou, ele viu as janelas abertas e os pássaros cantando. Então, assim, que simbólico, né, ele trazer também essa questão de que Jaguaribara, a perda da Jaguaribara Velha foi para ele inteiramente e igualmente a perda de um ente querido, se ele fosse comparar e mensurar. Então, assim, o que é que a gente agora consegue relacionar também com a questão desse processo de luto? Porque pode ser que talvez alguns ainda estejam se perguntando, tá, Lívia, mas eu entendi que foi um processo doloroso e tudo mais, mas por que um processo de luto? Por quê? Porque foi observado o quê? Relatos de um trauma social, reconhecimento de que esse luto foi ocasionado em decorrência dessa mudança, e os moradores, eles conseguiam fazer essa associação. Quando eu elaborei, por exemplo, a entrevista semi-estruturada, eu tive o cuidado de deixar um tópico antes para explicação, se alguns tivessem dúvida, sobre o que era o luto e qual era a possível associação dele com esse processo de mudança, já que a gente tem essa idealização de que o luto é a morte. Mas, praticamente, dos 9 participantes, digamos que um precisou dessa explicação. O restante tinha convicção e conseguia fazer esse relacionamento, já em consequência dessa perda que foi tão grande. Então, a entrevistada M trouxe o quê? Ver a história toda sendo demolida, não tem como você não sofrer e não sentir um certo luto, porque você pensa, não existe mais. Eu sei que o luto não está só atrelado à morte, mas não deixa dessa mudança ter sido uma morte. E eles vivem também o quê? A necessidade, a dificuldade de não saber exatamente onde é que eles estão. Por mais que eles estejam numa cidade planejada, que eles estejam em uma situação de ordem e tempo, mas eles não conseguem se situar muito bem na questão do tempo. Alguns têm essa dificuldade e eles carregam consigo também o quê? Um sofrimento e um medo de que a história seja esquecida, né? Então, assim, eles também têm essa questão de que eles não podem voltar para o lugar que eles chamavam de lar. Então, consequentemente, eles se sentem o quê? Órfãos, certo? Então, o que é que o entrevistado EV nos traz? O instinto é voltar para lá. E você não ter mais. Não ter como. Você não tem história. Sua história está morta. Você não tem um elo. Não posso muito dizer, olha, eu sou filho de Jaguaribara. Aí você vai dizer, de qual delas? E dizer, da velha.
Não conheci, não sei mais onde é que está, ninguém sabe, acabou, não tem mais um elo. Então, é por isso que eu trouxe essa questão de se sentirem órfãos, né? Principalmente esse entrevistado em si, ele trouxe esse discurso de que por ter esse instinto de querer voltar para lá, mas não ter como e ter como é que eu posso dizer? O destruimento, né, dessa cidade, enfim, eles acabam se sentindo órfãos por não poderem estar novamente naquela cidade, ok? Então, o que é que foi possível observar também, emergendo das categorias do luto, né? Assim, do estudo do luto do processo, que houve um luto antecipatório. Eu vou ler só para vocês aqui uma definiçãozinha do que é luto antecipatório para situar vocês também com relação a isso, certo? O luto antecipatório é uma parte de um processo global de enlutamento quando se tem uma percepção consciente da realidade da perda, antecipando o luto e com ele todas as suas reações. Isso é muito comum da gente observar em pacientes que têm algumas doenças crônicas em fase terminal, enfim, que acabam antecipando, assim, por terem consciência desse processo de morrer, eles acabam antecipando esse processo de luto e o sofrimento vem ainda com o início do diagnóstico, certo? Então, o Rando 1986, ele refere que o luto antecipatório é um conjunto de processos deflagrados pelo paciente e pela família, quando há ameaça progressiva de perda, sendo este um processo psicossocial de enlutamento, que é vivido pelo paciente, pela sua família, como eu trouxe para vocês, né? Desde o diagnóstico até a morte propriamente dita. Então, foi isso que aconteceu também com os moradores. Ah, Lívia, mas onde é que eu consigo identificar esse luto antecipatório? O luto antecipatório, ele se deu logo lá no início, quando eles começaram a idealizar a construção dessa barragem. Então, é por isso que eu trago aqui, ó. Quando a notícia oficializada na construção da barragem, deu vez a quê? A todo desespero, ao sentimento de dúvida, de negação, de barganha. Então, em alguns, esse processo de aceitação, mas esse processo de aceitação, ele foi se dar aos poucos, certo? Então, assim, para Franco 2018, o luto antecipatório é entendido também como um processo de construção de significado. Então, assim, por mais que esse luto tenha sido antecipatório já no início dessa idealização da barragem, o que é que a gente consegue entender também? Que ele foi importante para a construção de significados. Por quê? Porque ele foi importante para impulsionar alguns moradores a lutar e a ir atrás dos seus direitos, ok? Então, ainda sobre a questão do processo de luto, né? Os participantes, o que é que eu pude notar? Que muitas vezes eles estavam com uma questão de um estado mesmo de negação. Eles não acreditam que esse luto um dia vai passar, que esse luto um dia vai ser elaborado, né? Eles ficam com essa ideia de que eles vão percorrer até o dia da morte deles com esse sofrimento intrínseco neles, certo? Então, eles também têm o quê? Eles têm e tiveram, né, já com essa questão do luto antecipatório lá ainda na antiga cidade, um medo de que o legado deles fosse perdido e um medo também do esquecimento. Então, como eles tinham um apego muito grande àquela cidade, muitos começaram uma movimentação. Que movimentação foi essa, Lívia? Foi uma movimentação de pegar alguns objetos simbólicos daquela cidade, fazer gravações, fazer uma festa de despedida da cidade. Então, algumas ruas fizeram esse processo de despedida mesmo, antes da mudança. Todo mundo foi para a calçada, fizeram um jantar, colocaram o sanfoneiro para tocar. Então, eles literalmente estavam sentindo que iam precisar se despedir daquele lugar, né? E fizeram esse processo de despedida, esse ritual de despedida. Então, o que é que isso acabou ocasionando? Lá na nova cidade, o que é que a gente tem? Uma casa da memória. Essa Casa da Memória foi idealizada por alguns representantes, né, que assim, eu falei muito dessa questão dessa luta, dessa resistência, dessa procura de direitos, enfim, que foram, como é que eu posso dizer, liderados por algumas pessoas que tinham uma presença mais forte na questão da cidade, certo? E essas pessoas também começaram a idealizar a construção da Casa da Memória. Essa Casa da Memória, ela existe hoje lá na nova cidade, se você chegar lá, é um ponto turístico, que é uma cidade que tem objetos
que relembram a história da antiga cidade, sejam de pessoas que moraram lá e viveram muito tempo, sejam de pessoas que já morreram na nova cidade, mas que tinham um apego, né, com a antiga cidade. Enfim, são objetos que tem nessa casa que você consegue ir lá e sentir mesmo o que era a antiga cidade. E também eu coloquei aqui questão de filmagens. Como eles fizeram esse movimento de filmar, teve até um dos entrevistados, foi um dos pioneiros nessa questão da filmagem. E ele conseguiu gravar e conseguiu também colocar isso no YouTube, né? Então, assim, hoje se vocês forem lá no YouTube e colocar Jaguaribara Velha, você vai encontrar vários documentários, vai inclusive encontrar gravações desse entrevistado em específico, falando um pouco sobre esse processo de mudança. Ele entrou em cada casa, ele foi também responsável por filmar as pessoas se despedindo, o que é que as pessoas sentiam naquele momento, né, do processo, principalmente os idosos falando que não queriam sair dali. Então, tem alguns momentos que são mais... que acabam mexendo mais com as pessoas, mas tem outros momentos também descontraídos e que é bastante legal da gente assistir, tá? Então, o que é que esse entrevistado, né, em específico, ele trouxe? Eu tive o cuidado de documentar toda a história de Jaguaribara. Toda a história. Qual era a minha intenção naquela época? Era de que nós vamos para lá. Se der certo, maravilha. Se não der certo, vai valer a pena, porque assim, eu vou ter que partir. Ou seja, ele já fazendo a alusão à questão da morte dele um dia, né? E vai ficar um material para as pessoas se lembrarem de Jaguaribara. E isso incentivou outras pessoas a fazerem, certo? Então, o que é que eu também pude observar e emergiu também na pesquisa, fazendo um estudo a fundo sobre o processo de luto, foi que houve um processo dual de luto, certo? Que, de acordo com Schirmer e Solano, o sujeito ele tende a oscilar entre o próprio enfrentamento até a evitação. Então, onde foi que eu consegui observar isso especificamente? Que foi a partir dos discursos, né, ligados à antiga cidade versus o quê? A tentativa de reorganização na nova cidade. Então, assim, as falas dos moradores tinham esse embate. Muitos tentavam fazer um discurso de reorganização, de querer mudança, de querer seguir a vida ali naquela nova cidade, mas, ao mesmo tempo, eles tinham aquela tentativa de assim, trazer esses discursos ainda fortemente à antiga cidade, ainda com um sentimento de apego muito grande à cidade antiga, certo? E o que é que eu preciso ressaltar aqui também, né? Lembra que eu falei que Jaguaribara é uma cidade planejada, enfim. Então, só uma observação. Ela é a primeira cidade planejada do Ceará. Então, por mais que a cidade seja planejada, surgiu o quê? Relatos de uma falta de suporte emocional e psicológico. Alguns entrevistados trouxeram a questão de que houve um certo cuidado na questão do dia da mudança, né? Houve uma preparação toda estratégica para a questão que essa mudança ocorresse da melhor forma possível em termos de translado, mas houve o quê? Uma falta de suporte emocional. Aí vocês podem imaginar, né? Assim, já que a gente está trazendo essa questão de que foi uma perda muito brusca, foi algo que gerou um processo de luto nesses moradores, por que não foi pensado num suporte psicológico, né, com essas pessoas? Né? Teve essa queixa de muitos moradores, inclusive, que não houve essa preocupação. E segundo eles, talvez, se tivesse tido essa preocupação, talvez tivesse facilitado até no processo de elaboração desse luto, né? Porque eles estariam mais conscientes do que é que estaria realmente acontecendo com eles. Então, assim, o que é que a entrevistada RL trouxe com relação a essa falta de suporte emocional? Se tratando de governo, é muito pouco. E eu acho que faltou mesmo foi esse apoio que não teve com as pessoas que perderam tudo. Eles não se preocuparam com a gente, só se preocuparam em construir uma cidade bonita. E muita gente sofreu. Então, o que é que também outro tipo de dificuldade, né, que eles encontraram dentro dessa nova cidade? Foi um recomeço, assim, eles tiveram que recomeçar literalmente do zero em todos os aspectos. Por mais que eles já tivessem recebido casas, enfim, porque assim, cada pessoa que tinha uma casa lá na cidade antiga
foi feita a metragem de todo aquele território e foi construída uma nova casa na nova cidade do mesmo parâmetro e tamanho daquela casa que a pessoa tinha na cidade antiga. Então, por mais que teve essa preocupação de que talvez teve só a questão de receber essas casas e eles irem morar, mas eles tiveram que recomeçar do zero, principalmente na questão da economia. Por quê? Porque lá na antiga cidade, a economia era muito presente na questão de colheita, na questão de pesca. O rio, ele praticamente passava perto das casas das pessoas. Então, por ser uma cidade pequena, eles tinham muita facilidade ao acesso ao rio, que dava o quê? Acesso à pesca, né? E, enfim, vários outras fontes de renda, principalmente a lavadeiras, também de roupas e tudo mais. E foi também um dos relatos de questão de dificuldade na nova cidade. Por quê? Lá na nova cidade tem um rio, só que esse rio é distante, são quilômetros da nova cidade. Então, isso também foi algo que impactou muito, porque como é que uma pessoa que tinha a sua principal fonte de renda lá na antiga cidade, seja do rio, seja de processo de colheita, como é que eles iam sobreviver na nova cidade sem ter esse acesso, né? Já sendo tudo diferente. Então, para eles, houve uma necessidade de recomeçar do zero. Tinha pessoas que pescavam no quintal de casa. Quem morou no Alto da Balança, para o final do Alto da Balança, eu lembro que o rio passava no quintal de casa, pescava no quintal de casa. Então, como é que essas pessoas iam sobreviver aqui? Muitos não eram nem aposentados. Isso foi a participante RL. Então, deram o quê? Uma cidade linda, planejada, mas sem perspectiva de crescimento. Como é que você ia ensinar uma pessoa que a vida inteira pescou de galão e de anzol para ensinar que a piscicultura era um projeto perigoso? Ensinar também os problemas, fazer ele entender que ele podia dormir rico e acordar pobre. Por que essa participante trouxe essa questão? Porque depois de um tempo, né, com a cheia da barragem do Castanhão, foi começado a questão da piscicultura lá, né? O Castanhão chegou a ser um dos maiores reservatórios de água com produção de tilápia do Brasil. Então, muitos piscicultores, né, conseguiram aumentar sua fonte de renda e trabalhar. Só que o que ela está trazendo aqui? Que faltou um suporte de ensinar aquelas pessoas os prós e os contras daquela prática, né? E acabou acontecendo o quê? Houve uma mortalidade de peixe muito grande nesses anos aqui atrás, que deixou, teoricamente, pessoas que tinham uma aquisição de vida até bacana lá embaixo, então a economia de Jaguaribara acabou decaindo novamente, certo? Então, o que é que a gente pôde entender também? Que houve diversas perdas, estas perdas tanto da ordem material, até perda da ordem simbólica, como a gente vem falando no decorrer da aula, né? Visto que o quê? As necessidades psicológicas que eram supridas pelo afeto na antiga cidade também estavam sendo perdidas. Então, eu coloquei aqui luto coletivo. Por quê? Porque, como foi conseguido entender que essas pessoas passaram por esse processo de luta, a gente tem uma idealização que foi um processo de luta em massa, teoricamente um processo de luta coletivo, certo? Mas, o que é que a gente tem que observar também e fazer um adendo, né? Que, por mais que tenha sido um processo de luto coletivo, cada um vivenciou esse luto de uma forma, cada um vivenciou de uma forma individual. É isso que eu estou querendo passar para vocês. Uma observação, né, que eu preciso fazer aqui para vocês também, que não foi só a cidade de Jaguaribara que passou por esses processos, né? A gente tem aqui uma reportagem de outras cidades no Brasil, né, que também passou por esse processo de mudança. Então, aqui tem a reportagem, né, falando que com 2.700 quilômetros de extensão, o Rio São Francisco atravessa 5 estados brasileiros: Minas Gerais, onde nasce a Serra da Canastra, Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Ao longo do seu discurso natural, algumas cidades desapareceram em prol do desenvolvimento, dando espaço para a produção energética. É o caso de Pilão Arcado, Santa Sé, Casa Nova e Remanso, na Bahia. Itacuruba e Itaparica, em Pernambuco. Estas cidades, suas histórias e seus patrimônios encontram-se hoje sobre as águas do Velho Chico. Vocês podem colocar no Google e pesquisar um pouquinho mais sobre essa reportagem, até para não ficar tão extenso de ler inteiramente ela na íntegra, certo? Eu vou ler aqui um discurso
de uma moradora lá de Pilão Arcado, para que vocês consigam fazer a conexão também com os discursos que eu trouxe dos moradores de Jaguaribara, para que vocês entendam quanto essas perdas são bruscas, certo? Eu tinha 34 anos quando recebemos a notícia de que a cidade seria submersa e não acreditamos que fosse possível. Tínhamos uma vida tranquila, saudável, onde cada um vivia de sua atividade e em comunhão incomparável. Mas tivemos que encarar a realidade e deixar nossas casas, de onde víamos do velho Chico, que nos fornecia sustento, e onde nos banhávamos. Quando começaram a demolir, foi muita tristeza. Ficamos somente com as histórias e com as lembranças. Aí vocês conseguem perceber, né, assim, relatos que foram de outras cidades, né, essa moradora de Pilão Arcado também que passou por esse processo de transição, de mudança também, essa perda considerada brusca, o qual eles se relacionam, certo? Então, o que é que a gente pode observar também? Esses processos de mudança brusca, principalmente de inundações pré-programadas, eles causam um estrago muito grande nas pessoas, certo? Então, o que é que a gente pode observar de tudo isso, né? De todo esse contexto que eu apresentei para vocês, essa relação da cidade de Jaguaribara com essa outra cidade também que acabou acontecendo esse mesmo processo. Que os moradores da cidade de Jaguaribara, né, em específico, eu vou aqui ressalvar a questão da cidade de Jaguaribara porque foi a cidade na qual eu consegui realizar as minhas pesquisas científicas, certo? Eles são perpassados por um luto não elaborado e que se deu decorrente desse processo de mudança. Para eles, o que foi perdido não foi apenas um território, mas toda a história de vida, todo o costume, todos os laços, que acabou dando lugar para a instalação da tristeza, certo? Então, assim, o que eu coloquei aqui, ressalta-se a importância de debruçar sobre o estudo. Por quê? Porque quando, só contextualizando, né, assim, essas minhas pesquisas, elas deram início na minha graduação. Então, o meu TCC foi sobre essa temática. E eu tive muita dificuldade de achar material teórico sobre isso. Por quê? As pessoas tinham estudos que aquilo ali causava impactos psicológicos, tinham estudos que causavam um grande transtorno nas pessoas, tinham até estudos da necessidade de suporte psicológico em desastres naturais, mas não tinha a ligação desse processo de luto, certo? Com esse processo de mudanças de cidades e dessa idealização de uma inundação pré-programada, se a gente for imaginar, né? Porque ia ter a inundação da cidade de Jaguaribara, mas foi algo programado e pré-determinado a acontecer, ok? Então, o que é importante também, pessoal? Assim, a necessidade de quê? De políticas públicas. Políticas públicas para quê, Lívia? Para contribuir com esse processo de elaboração. Porque você lembra quando eu falei que muitos moradores trouxeram essa questão de que não teve um suporte psicológico? Talvez, como eu mencionei lá, né? Talvez se eles tivessem tido esse suporte psicológico, talvez eles tivessem passado por esse processo de luto e permitido com que eles elaborassem isso de forma mais consciente. Então, é importante também entender que há um legado construído por esses moradores, certo? E ser levado, ser considerado importante é de extrema necessidade para esses moradores. Por quê? Porque eles têm muita necessidade de falar sobre esse processo que eles vivenciaram. Então, eles têm essa questão do legado que eles querem deixar para gerações futuras, com esse medo do esquecimento, porque eles não querem de jeito nenhum que essa história se acabe. Eles querem que todo mundo saiba sobre o que foi que eles passaram, certo? Aí eu trouxe só um ponto aqui que diz assim: o medo do esquecimento é muito doloroso. Saber ser importante, lembrado e respeitado organiza e favorece a elaboração e a aceitação da perda como processo de crescimento e evolução. Só algumas curiosidades, né? Como eu até já pontuei essa primeira curiosidade, que foi com relação a pontos simbólicos estrategicamente lá na nova cidade. Quais foram esses pontos? A igreja matriz, essa igrejazinha que tem aqui nessa segunda foto, né? Ela foi feita tal qual a igreja da antiga cidade. Teve também outros pontos que foram feitos exatamente como na antiga cidade, na tentativa de quê, né? Como eu falei, de amenizar um pouco os impactos e
assim, teoricamente fazer com que as pessoas talvez se sentissem mais pertencentes. Mas, de antemão, eu já trago para vocês que eles não conseguiram fazer essa assimilação tão fácil assim, certo? E também tem outro ponto que foi a conservação da mesma vizinhança. Se você era vizinho de fulano na antiga cidade, como eu falei que ganhava a casa, né? Você acabava sendo vizinho de fulano também na nova cidade. Só que eles trazem um relato de até perdas também com relação a essa vizinhança, por mais que tenham tido essa preocupação de colocar as pessoas vizinhas na mesma rua. Por quê? Porque lá as casas eram conjugadas, então dava uma sensação de aproximação maior, né, de proximidade maior com as pessoas. Já na nova cidade, as casas eram separadas por muros, então esse processo de distanciamento já foi começando a se dar. Lá na nova cidade também, as ruas, né, são distribuídas por quadras. Então, o que é que acontecia? Às vezes, fulano era vizinho de ciclano, né? Mas, quando ia fazer a rotatória como é que eu posso dizer? Vale, me fugiu a palavra. Da quadra, né? Fazer a rotatória da quadra, acabava que fulano não ficava mais vizinho de ciclano. Ele tinha que ficar atrás dele. Então, isso acabava gerando distanciamento. Se a gente for parar para pensar, pode ser algo meio supérfluo de falar, porque, qual é a importância? Mas é porque quem é do interior sabe o quanto os vínculos dos vizinhos é muito importante, certo? Então, essa questão de separação por muro já começou aí a dar uma questão de distanciamento, fazer com que as pessoas não se sentissem tão pertencentes àquela cidade, ok? Então, com a seca do Nordeste, né, houve a diminuição do fluxo da barragem do Castanhão e as ruínas reapareceram, como é o caso dessa primeira foto. E eu trouxe essa curiosidade, por quê? Porque algumas pessoas voltaram para a antiga cidade e puderam ver o local onde era a sua casa, por exemplo. Por mais que tivessem só ruínas, como vocês podem observar aqui nessa primeira foto e nessa terceira foto também, muitos conseguiam ter uma exatidão exatamente de qual era o espaço da sua casa. Só tinha, assim, questão de uma marcaçãozinha e a pessoa sabia exatamente que aquilo ali era o seu quarto, digamos assim. Então, foi uma questão bacana, porque eles puderam revisitar, né, a cidade antiga, mas também muitas pessoas não conseguiram fazer esse processo, né, de retorno por conta dessa dor ainda estar muito presente. Então, eles não conseguiram ter acesso a esse retorno lá por conta de um medo de reativar aquelas memórias. Enfim, eles diziam que não estavam preparados, certo? Então, eu vou finalizar aqui só falando essa última frase, né, da participante R. Então, assim, eu quero guardar na minha memória, porque o luto não é só tristeza, não é só dor. O luto é o desejo de manter vivo dentro de você o que não está mais vivo. Então, esse é o coração da cidade que permanece no meu coração e vai permanecer para sempre. Eu vou só falar um pouco sobre essas duas imagens, porque elas são bastante interessantes. Essa primeira imagem é exatamente a hora exata da demolição da igreja matriz da antiga cidade. Muitas pessoas, essa imagem é famosa no Google, tá? Se vocês pesquisarem lá, vocês vão achar, e vão achar vinculadas a ela também alguns poemas, alguns trechos de pessoas que escreveram lá da antiga cidade, que vivenciaram esse processo de mudança, e vocês vão ver o quanto essa imagem é capaz de impactar, certo? Essa segunda imagem, ela também é muito interessante, certo? Porque, como vocês podem ver, ela é uma sobreposição. Essa foto aqui, ela é uma foto com um costume bastante popular no interior, que é o quê? Você sentar na calçada, conversar com seus amigos, enfim, jogar a conversa fora, fofocar, né, como as pessoas falam. E essa foto é uma sobreposição com o fundo exatamente do lugar que era essa imagem tinha acontecido, né? Assim, o quão simbólica é essa imagem, o tanto de significado que ela traz. Né? Se vocês puderem observar, até a pessoa que tirou essa foto, né? Ela, inclusive, teve a preocupação de colocar aqui
o tronco da árvore em simetria ao tronco que ainda estava lá, para que vocês pudessem entender a sobreposição dessa foto, tá? Essa primeira foto aqui foi retirada do Google e essa segunda foi da Liane Ceará, certo? Bom, gente, é isso. Se vocês tiverem algumas dúvidas, algumas questões, se quiserem saber um pouco mais sobre a cidade de Jaguaribara, vocês podem me contatar, certo? Eu vou deixar aqui o meu e-mail, o meu telefone, vou deixar aqui também o Instagram, o meu Instagram, né, profissional, e também o meu Instagram, o nosso Instagram, né, do nosso Espaço Casulo, que, como eu falei no início, né, é o Centro de Apoio ao Sujeito no Luto, que lá a gente tem esse enfoque voltado para essa temática do luto em si, mas também a gente realiza atendimento psicológico para as demais demandas da psicologia, tá? Então, assim, o Casulo, ele me acompanha desde o meu processo da graduação, porque foi o local onde eu estagiei, então ele tem uma contribuição muito importante também na questão de que foi a partir da ampliação de percepção com relação ao início do estágio, dentro de estudar e entender o que era o processo de luto dentro desse espaço casulo, foi com que eu pude ampliar minha percepção mesmo e fazer com que eu entendesse como é que eu poderia relacionar esse processo de mudança e juntamente com esse processo de luto. E o resultado foi esse que vocês puderam observar. Então, qualquer dúvida é só entrar em contato. Obrigada. Gostaríamos de agradecer à doutora Lívia. Nosso muito obrigado. Teremos um breve intervalo e voltaremos com o nosso próximo convidado. Até já!